O homem que serviu a dois deuses. Esse é um vídeo onde nós falaremos sobre haters, odiadores, brigas na internet, brigas na família, brigas no trabalho. Como é um vídeo de muita importância, ele estará disponível nas minhas 3 plataformas. Algumas pessoas podem achar que não tem a ver com trabalho, mas no decurso do vídeo vocês verão que tem tudo a ver com o trabalho também, mas não somente. Algumas pessoas podem achar que não tem a ver com a dinâmica da internet, como nós nos portamos nessas plataformas, mas vocês verão junto comigo que tem absolutamente tudo a ver, e vocês verão que tudo isso tem a ver com uma conduta mais ou menos espiritualizada, mais ou menos depurada, mais ou menos moral. Como é um vídeo de grande importância, com o objetivo de libertar as consciências, tá? Do enjaulamento do ego que nos atira a certos comportamentos complicados na nossa inconsciência, ele estará nas minhas 3 plataformas. Lembrando que no Instagram e no LinkedIn eu tenho um limite de tempo, tá? Então, nessas plataformas o vídeo estará ali em média 15 minutos, 14 minutos, certo? E quem quiser continuar a aula comigo, venha para o TikTok. Queridos, eu postei recentemente um vídeo falando sobre a questão do dinheiro. E teve uma moça que deixou um comentário falando assim que ela acha uma ofensa emprestar dinheiro e que ela cortava relações. Aí chegou um rapazinho embaixo no comentário e falou assim: deixa de ser miserável, algo assim. Você é filha do dono de tudo. Quanto mais você der, mais vai voltar para você. Eu entendi as intenções dele, mas a maneira como ele colocou foi um pouco impositiva, ainda que não tenha sido esse o interesse dele. Como ele se expressou de maneira impositiva, ainda que não fosse a intenção dele, a garota leu e recebe aquilo com reatividade. O ego dela vem à frente, pressiona a mente e as emoções dela a se defender, porque o ego entende aquilo como um ataque. E o ego não quer ser atacado. Ele existe para salvaguardar o nosso bem-estar. E ele, para zelar pelo seu bem-estar, ele vai pisar na cabeça de quem ele tem que pisar. Para que ele possa comer, para que ele possa ter sossego, para que ele possa ter intimidade, para que ele possa ter privacidade, para que ele possa gozar de maneira literal ou mais elevada. Assim acontece. Ela não gostou e retrucou embaixo. E aí ele retrucou: você, né, só estava te ajudando e não sei o quê. E aí isso vai aumentando. O que eu quero que vocês entendam com esse exemplo e com outro exemplo que aconteceu, por exemplo, vocês sabem que eu não uso maquiagem. Eu não uso maquiagem por alguns motivos, mas o principal deles é que eu tenho uma alergia chamada dermatite. A dermatite que eu tenho, quando em contato com maquiagem, minha pele irrita na hora. Eu sou atriz e faço trabalhos publicitários. Quando faço trabalhos publicitários, sempre passo um óleo de coco, espero secar e aviso a maquiadora: olha, por favor, tá? Não passe o paninho, porque as maquiadoras normalmente passam para limpar, porque a minha pele já tá limpa, eu passei um óleo de coco. Se você limpar, a minha pele vai começar a reagir na hora. E as maquiadoras são sempre muito solícitas, falam: não, tranquilo, pode deixar. Tudo que vai fazer na minha pele tem que ser por cima do olhinho de coco. Eu nunca tive interesse em aprender a me maquiar. Não é algo que eu me interesso, mas eu acho lindo. Eu tenho vídeo, tenho foto, tenho vídeo com maquiagem, acho lindo, acho maravilhoso. Mas não aprendi, não tenho jeito com isso e não vou aprender agora. Se alguém quiser vir na minha casa maquiar para gravar os vídeos, a gente pode fazer isso, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não tenho essa habilidade e não me sinto nem um pouco desconfortável com a minha imagem sem maquiagem. Eu já estou acostumada com a minha imagem sem maquiagem há muito tempo. Eu acho bonito, tá? Eu não me incomodo. Às vezes tem algumas imperfeiçõezinhas assim, mas nada que... ai meu Deus, que horror, que coisa terrível. No entanto, algumas pessoas se incomodam com o fato de eu vir falar sem maquiagem. Perceba que os conteúdos que eu falo são conteúdos emancipadores, tá? Eu não falo que de estética. Eu entendo quando as pessoas chegam e falam assim: ai, coloca um batonzinho. Já aconteceu algumas vezes, não tantas assim, mas algumas vezes já aconteceu. E, para minha felicidade, para minha alegria,
Já aconteceu, quando às vezes que isso acontece, sempre tem alguém que fala, gente, ela tá falando de um assunto de luz, vocês estão preocupados com estética. Aí vem outra pessoa e fala, eu acho que ela tá linda do jeito que tá. Aí vem outra pessoa, eu acho que ela devia usar um batonzinho sim. A minha mãe também acha que eu devia passar um batonzinho, a minha avó também acha que eu devia passar um batonzinho, a minha família toda, eu posso passar, a minha boca não vai irritar, é mais mesmo a base, essas coisas. Mas assim, o que eu tô querendo dizer não é sobre mim, eu não tô ofendida, não tô atacada com ninguém. Só que quando essas qualidades de dinâmica de vou defender alguém, ou vou atacar alguém, ou vou dar uma sugestão, muitas vezes maldosa, que já aconteceu, eu já recebi. Vem como uma sugestão, mas ela é impregnada de uma energia de maldade, de uma energia uma energia nefasta, de crueldade, entende? Com vias a causar mal-estar, com vias a desestabilizar. Mas eu não sou ninguém. Eu não quero falar de mim, eu só trouxe esses exemplos como ponto de partida, tá? Porque eu falei, a mim não afeta nem um pouco, certo? Mas algumas pessoas aí não têm a cabeça que eu tenho. Algumas pessoas aí não têm a maturidade emocional que eu adquiri. Algumas pessoas aí sofrem verdadeiramente com certos comentários, com certos posicionamentos, com certas sugestões que ninguém pediu, mas que o outro se sente no direito de dar, porque entende que como você está se expondo, você tem que aceitar o que ele tem a dizer sobre você. Porque se você não quisesse receber o que o outro tem a dizer sobre você, que você não se expusesse. Assim eles dizem. Esse é o argumento que eles dão a si mesmos para vociferarem na internet, para verbalizar todo tipo de qualidade enferma de informações. Assim eles dizem para se liberarem de qualquer culpa e de qualquer responsabilidade. Há um tempo atrás, uma cantora muito famosa, conhecida como Luísa Sonza, esse é o nome dela, tinha lá um namoro com o tal do Whindersson Nunes, um humorista muito bom, inclusive, gosto muito do trabalho dele. E aí ela termina com ele, começa um outro namoro e ela começa a ser achincalhada, começa a ser perseguida de maneira absolutamente desproporcional e cruel por uma manada, por uma quantidade absurda de seguidores do cara, que em defesa do cara foram vingá-lo, foram vingar a honra do Whindersson sobre uma suposta traição. Sempre bom lembrar aqui, tá, que eu não estou defendendo a Luísa no sentido dela enquanto profissional, o trabalho que ela faz. Eu falo muito contra isso, não é sobre isso. Mas ela é minha irmã em Cristo. Ela é minha irmã no Criador maior, tá? Eu não apoio o trabalho que ela faz como uma personalidade que atua no mercado do entretenimento. Não é bom o que ela gera para a sociedade, não é positivo. Na verdade, é muito daninho e eu farei um vídeo para falar sobre esse tipo de trabalho. Mas esse vídeo não é destinado a isso, tá? O que não implica o trabalho que ela faz não significa que ela deva ser torturada com a língua. Não significa que pelo trabalho que ela faz, ela deva ser vítima do que os judeus chamam de lashon hará, o crime com a língua, a maledicência. A maior de todas as serpentes é a língua. O chicote do homem é a sua língua. E com o chicote que ele estala nas costas do outro no seu julgamento, volta quintuplicadamente mais forte quando aquilo rechicoteia e bate na bunda dele. E ele se vê, após o desencarne, em dimensões abismais, em dimensões de sofrimento e dor. E ele desperta do lado de lá da vida, assustado, assombrado. Ele não sabe o que ele fez. Ele não sabe o porquê ele está nessas dimensões. Ele pensa, eu paguei o meu imposto em dia. Ele pensa, eu fui um bom marido, eu fui uma boa esposa, eu fui um bom filho. Eles pensam, eu fui um bom profissional, sempre estava no meu trabalho, no horário que tinha que estar, frequentava a missa, frequentava o culto religioso, frequentava o terreiro de Umbanda, frequentava o terreiro de Candomblé, frequentava a sinagoga, frequentava a mesquita. O que eu tô fazendo com a cara na lama? Sendo torturado por entidades que colocam na boca dele
uma qualidade de areia tóxica e absolutamente corrosiva que queima e desce rasgando, uma tortura terrível, que queima justamente para o quê? Para limpar a densidade das energias que se acumularam no chakra laríngeo. Porque assim como a maledicência se dá nos xingamentos e nessa perseguição com a língua, se dá também em fofocaiada. Quantas pessoas fofoqueiras? Esse é um tipo de tortura. Outro tipo de tortura é a língua da pessoa comprida, aí vem uma pessoa e corta, pum, aí a língua cresce de novo. Aí vem outro e corta, pum, e fica nesse ciclo que não para. E a pessoa é torturada, porque isso dói, isso queima, isso é uma tortura, e a pessoa não sabe por que ela passa por isso. Ela não sabe que crime ela cometeu, porque ela era um cidadão modelo, um cidadão tradicional. E ela não entende porque ela está numa dimensão de tamanho sofrimento. Ela não entende porque ela clama o nome de Deus e não vem o socorro. Por que não vem o socorro? O socorro virá no momento quando ela terminar de quitar aquilo que ela tem que quitar. Quando ela terminar de fazer a limpeza. Porque a densidade das energias que ela acumulou nessa região aqui laríngea é tão grande, é uma densidade tão mórbida, que precisa daquele tipo de tratamento. Ela só pode sair daquele lugar que ela tá, da lama que ela tá, que tem um potencial magnético muito forte. Então, às vezes, a pessoa tenta sair e não consegue. Ela é puxada, tragada de novo. Por familiaridade, por similitude vibratória com aquele campo. Para ela sair daquele campo, ela tem que mudar os pensamentos dela. Ela tem que se arrepender. E ela tem que, ter regenerado toda a constituição dessa região energética daqui. Lashon Hará. Né? O crime da maledicência. Não pense vocês que o fato de vocês digitarem é menos daninho. É igualmente daninho. Não pense vocês que o fato de vocês não digitarem e só pensarem isenta vocês dessa qualidade de coisas. Porque o universo é mental. Tudo é mente. Não pensei mal do José. Aliás, não falei mal do José, mas pensei mal do José. Você já está comprometido energeticamente. Você já está comprometido energeticamente. Quando o Cristo Jesus nos falou, fazei ao outro aquilo que querei que o outro faça a você, ele queria dizer em todo o seu teor, em seu inteiro teor. Inclusive, tenha pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas ali, a mesma qualidade de pensamentos que você deseja ou desejaria que eles tivessem, se você estivesse falhando naquilo que hoje você enxerga que eles estão falhando. Olha isso. Isso é o verdadeiro amor. Essa é a verdadeira justiça. Entender que a indulgência que nós temos para com o outro é certamente a mesma que ou tivemos ou teremos que tenham para conosco. Muitas pessoas, então, entram nas redes sociais, porque elas estão protegidas pelo aparelho, assim elas acreditam. Doce ilusão. Isso é apenas uma ilusão. Ainda que na Terra você não veja ser cumprida a justiça para a sua conduta hedionda de perseguição, de atrito, de fúria, de maldizer o outro, de se indispor com o outro de maneira vil, de maneira vilã mesmo, de maneira carrasca, ainda que na Terra você não seja descoberto, ainda que não dê nada, para o plano espiritual, para o divino Criador, isso é considerado um crime hediondo. Um crime hediondo. Não existe inferno eterno. Ninguém passará uma eternidade nessas dimensões de sofrimento e dor. Mas o tempo que se passa é muito longo. E parece para o espírito que lá habita que é uma eternidade. Mas não existe uma eternidade de sofrimento. Apenas a felicidade, a bondade pode ser eterna. Porque elas são propriedades e aspectos do próprio Criador. Assim acontece. Mas falávamos dos haters. Haters de internet. Mas não só de internet. Eles estão por toda parte.
Aqueles coleguinhas de trabalho que se reúnem para maldizer o outro, gerando e despreendendo de si uma qualidade mórbida energética que impregna o ambiente e que cria com o que eles pensam e com o que eles sentem qualidades de criaturas artificiais, formas pensamento que pairam no ar do ambiente, fruto de uma qualidade corrosiva de energia, fruto do maldizer, fruto do ódio, fruto da raiva, fruto do recalque. Simbologias artificiais dessas qualidades mórbidas de ser, que esses grupinhos de pessoas, ou no trabalho, ou na família, ou na internet, despreendem-se e que pairam no ar e alimentam o ambiente com aquilo que elas são. Então elas muitas vezes ficam ajoujadas nas auras de cada pessoa e sugam a energia vital da pessoa. E é como se fosse, pense, existem muitas formas, existe formiga, existe escorpião, existe cobra, existe aranha, existem inúmeras formas. Cada sentimento despreende-se uma forma particular, certo? Não vou entrar nesse detalhe hoje. O que vocês precisam saber, o principal, o mais importante é, elas obsediam vocês, para que elas continuem existindo. E elas vão sugando a vitalidade de vocês. Elas vão, como elas sugam a sua vitalidade, tenha certeza, se está faltando vitalidade em você, isso afeta a qualidade dos seus pensamentos, isso afeta a qualidade das suas emoções, isso afeta o desempenho das suas condutas. Então, se você hoje é uma pessoa próspera com essa qualidade toda doente de ser, você poderia ser muito mais próspero se você tivesse uma mente saudável. Se hoje a sua vida está uma meleca, saiba que é por causa disso. Ela impossibilita a fluição divina. Ela impossibilita você enxergar novas possibilidades. Ela impossibilita você sair muitas vezes do relacionamento doente que você tem com a sua mulher, ou com o seu marido, com o seu namorado, ou com a sua namorada. Ela atira você, ela sugestiona você, junto com os espíritos infernais que ficam ao seu lado por conluio, por consórcio, por similitude de pensamentos, por similitude de propósitos, por similitude de condutas. E atiram vocês a esses comportamentos. Atiçam, aguçam a separação. Onde há separação, Deus não habita. Deus é unidade, ele não é separação. E é assim que eu sei, é assim que eu identifico nos discursos. Se aquele discurso é proferido por alguém que fala em nome do verdadeiro Criador ou do Deus sombra, o falso Deus. Haters. Formas pensamento. Visualize como se fosse um escorpião. Ele crava em você o seu ferrão e vai te alimentando com aquela energia da qual ele foi gerado. Como assim, Michele? Imagina que você estava com raiva, estava maldizendo não sei quem, ou digitando ou comentando. Quando você pensou, quando você sentiu, o sentimento da cor e vida para a forma pensamento, é o sentimento que anima as coisas. Essa forma foi gerada e pairou e fica pairando no ar, fica pairando na sua aura, né? Se alimentando dos seus mórbidos pensamentos. Como tudo o que vive quer continuar vivendo, ele sabe instintivamente que se você elevar o seu padrão de pensamento, se você elevar o seu padrão de sentimento, ele, naturalmente, com o tempo, será dissipado, porque não é uma vida real, é uma vida artificial, mas ainda é uma vida que quer continuar existindo. Assim acontece. Então, ele se acopla na sua aura e te ferroa. Ele crava em você as suas garras e começa a intoxicar você com a energia do momento que ele foi criado, com a energia da concepção dela, aquela forma pensamento. Então você tava lá maldizendo, tá, aí passou um dia, você tá diferente, ouviu um louvor naquele dia, ouviu uma música de umbanda bem bonita lá, que tava saudando Oxóssi, os erês, hoje eu tô bem, hoje nada vai me perturbar, mas aquela forma de vida ainda está no ar. Porque como a energia que a gerou era muito forte, e muitas vezes era uma energia coletiva, então ela é alimentada por uma egrégora energética sua e de todos aqueles que fizeram pacto com você naquele momento trevoso que vocês participaram,
alimentado e incendiado pelos espíritos das trevas que se juntou com você e com o seu grupinho, ou só com você na sua casa quando você digitava, então potencializa o poder energético dessa criatura. Então, nesse dia que você tá solar, tá leve, elevou a sua vibração, ela ainda tá viva e bem viva. Ela ainda tá forte e bem forte. Ela vê você e ela se acopla em você. E ela ela libera uma toxina originária daquela qualidade de sentimento cancerígena que a gerou, porque ela quer continuar existindo. Então você tá bem, aí ela se gruda na sua aura, aí ela libera essa toxina na sua aura, nas correntes do seu pensar e do seu sentir. E aí você vai ficando amargo, aí você vai lembrando do fulano, aí você vai lembrando da fulana, e aí você vai ficando com raiva. Aí os espíritos das trevas se aproximam de você, aproveita que a sua energia baixou, fruto da forma pensamento que você gerou, os espíritos das trevas se aproximam que houve um abalo na sua elevação frequencial e fala, é agora que eu vou grudar nele. E aí ele começa a te sugestionar. Lembra da fulana? Lembra dela? Ai, ela é uma coisa horrível mesmo. Aí eles vão te capturando numa teia emocional, porque eles atuam no emocional. Eles não colocam nada que já não exista em você. Eles apenas dão cor e vida àquilo que já existe. Eles apenas realçam o seu ódio. Eles apenas realçam a sua inveja. Eles apenas realçam os seus recalques. Já tá tudo lá. Eles só inflamam isso, porque você é uma pessoa receptiva. Você dá brecha para isso. Por quê? Porque você serve a dois deuses. De que adianta? De que adianta ir no terreiro no sábado, na sexta, ou na igreja, ou na sinagoga, ou na mesquita, ou no whatever que seja? De que adianta, meu bem? De que adianta adorar a Deus com os lábios, o verdadeiro Deus com os lábios? Mas o seu coração, as suas emoções e as suas condutas são totalmente norteadas pelo falso Deus. Ele, na verdade, é o Deus que você segue verdadeiramente. A sua convicção está com o falso Deus, não com o verdadeiro Deus. Porque se estivesse com o verdadeiro Deus, as suas convicções, os seus interesses e os seus propósitos, você trabalharia com tudo com que você é para renegar todas essas más tendências, todos esses maus instintos. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que você se predisporia diariamente a meditar, a orar, a clamar, Senhor, eleve as frequências da minha consciência. Senhor, eu quero olhar para fulano à sua maneira. Senhor, eu quero sentir a vida em comunhão convosco. Senhor, eu quero que as tuas condutas sejam as minhas. Ou melhor, as minhas sejam as suas. Eu quero ter os teus pensamentos, eu quero ter os seus sentimentos. Eu não quero odiar, eu quero perdoar, eu quero entender, independentemente da qualidade de crime que você tenha sido vítima. Aquele que ama o verdadeiro Criador, assim procede. E é claro que o Criador atende todas as vezes. Acontece, porém, que purificar a consciência dos impulsos egocêntricos que nos levam a agir dessa maneira, para nos defendermos, para salvaguardar a nossa autossatisfação, leva tempo. Então precisa haver disciplina meditativa, precisa haver disciplina com as orações, precisa haver disciplina espiritual, precisa haver comprometimento com o Divino Criador. Consigo, na verdade. Porque o Criador, independentemente das suas escolhas, permanece sendo o que é, a realidade de todas as coisas. Então, aquele homem que adorava a dois deuses e acreditava que os comentários maldosos que ele deixava no vídeo da Luísa Sonza, no vídeo de não sei que famoso, não sei de que famosa, ai, porque eu não concordo com ela, porque eu sou uma evangélica, porque a Bíblia condena, porque eu sou uma católica, ela é uma isso, ela é uma aquilo, ou ele é um isso, ou ele é um aquilo, e acha que está defendendo a Deus. Você consegue conceber, meu bem, tá? Eu vou falar nos termos da tua crença, tá? Vou falar nos termos da tua crença. Você consegue conceber Cristo, Jesus, ou a Virgem Maria, ou a Nossa Senhora da Aparecida,
ou qualquer santo e santa que te apeteça, assistindo um vídeo de uma dessas cantoras, de uma dessas pessoas que trabalham com entretenimento hoje na Terra, você consegue concebê-los assistindo e repudiando elas, tendo nojo delas e mais, criticando elas de maneira mordaz? Você consegue conceber isso? Porque se você consegue conceber isso, você está obsediado. Você está com as suas noções completamente distorcidas da realidade. Sua cabeça tá frita na macumba. E a macumba que eu falo não é contra as religiões Umbanda, Candomblé, nem nada disso. Macumba é esse ato mal, vamos dizer assim, vamos entender esse ato mal de fazer magia com a mente ou com artefatos, mas o que vale mais é a mente. O artefato é só condensa a energia, é só para você concentrar sua energia no objeto da sua antipatia, para que a energia vá direto para o endereço vibratório. É só para isso que servem os artefatos. Eles são dispensáveis. O que vale é o que acontece no mental. E é no mental que a macumba acontece. Entendeu? É no mental que você descarrega na pessoa uma qualidade de energia matadora, uma qualidade de energia assassina. Muitas pessoas ficam doentes. Muitas pessoas ficam de cama. Muitas pessoas têm contenda 24 horas por dia debaixo da sua casa. Por quê? Porque ela está sendo odiada de maneira coletiva, muito forte, por encarnados e desencarnados, que se colocam voluntariamente para participar desse conluio trevoso, porque no final do desencarne, ele vai cobrar isso. Ele vai falar, aqui, querido, lembra lá que você odiou fulano? Aí a pessoa vai falar, eu não odiei ninguém. Que mal eu fiz? Você fez macumba. Eu te ajudei. Macumba, eu sou crente. Eu sou evangélico. Eu sou católico. Eu sou judeu. Eu sou muçulmano. Assim eles dirão. Não, você fez macumba. Você fez magia negra. Aí ele vai abrir uma tela fluídica. Aí vai mostrar aquele momento do serviço. Aquele momento que você estava digitando. Aquele momento que você estava falando mal da tia fulana, da tia ciclana. Assim acontece. Dessa maneira procede. E aí ele vai mostrar o desdobramento extrafísico de tudo isso. Olha lá. A gente chegou junto, a gente potencializou, a gente ajudou, a gente perseguiu ela pra você. A gente levou contenda pra vida dela, ela entrou em depressão, ela cometeu suicídio. Hã? Ela cometeu suicídio. Eu não sabia, porque eu saí do trabalho um tempo depois, ou ela saiu um tempo depois, porque não aguentou aquela energia tóxica em cima dela. Só que os efeitos nefastos da sua magia, da sua maldade sobre ela, arruinou o estado emocional e psíquico dela. Porque às vezes a pessoa não era muito trabalhada no espiritual, não tinha uma comunhão muito grande com Deus. E aí se permitiu ser arrastada. Não que ela seja uma má pessoa, mas faltava mais comprometimento com a espiritualidade. Faltava uma comunhão maior com Deus. E aí ela se vê num estado de vulnerabilidade. E aí as palavras que você escreveu, você e mais não sei quantos milhões. Entende? Aí, as fofoquinhas que você fazia. E muitas vezes fazia questão de rir e olhar para ela ou para ele, para que eles tivessem a certeza de que vocês falavam mal dele ou dela. Porque você é um trevoso, na verdade. Você é um diabrete encarnado, na verdade. Você é treva, na verdade. Então você não se satisfazia só em falar mal. Você queria que a pessoa soubesse que você estava falando mal. Aí a pessoa chegava, você ria. Aí a pessoa chegava no ambiente, você fazia questão de virar o olho. Aí a pessoa chegava no ambiente, você fazia questão de sair, para deixar a pessoa bem desconfortável, se odiando, se sentindo mal na própria pele. Sendo que ela tem que ir para o ambiente trabalhar. Sendo que ela trabalha com internet, ela precisa colocar a cara todo dia. Queria desencorajá-la. Queria levar à loucura. Isso é tortura mental e emocional. Perante Deus é um crime nefasto, hediondo, mefistofélico, diabólico, satânico, luciferino. Assim acontece. E aí ela não aguentou e cometeu suicídio. Você pagará por tudo isso. Você e todos aqueles que reunidos com você
incendiaram, incentivaram, foram a mão que empurraram a pessoa para o abismo. Porque serve a dois deuses. Aliás, serve ao falso Deus. Porque se você não concorda com algo, se você acha que algo devia ser de um outro jeito, do seu jeito, porque você acha que o seu jeito é o jeito certo, ou o seu jeito é o jeito mais bom, o jeito não sei que jeito, você tem que guardar isso para você. Ou então, de maneira amorosa, não obsessiva e não fanática, porque você não tem como saber o que é melhor ou pior para alguém. Isso cabe a Deus. De maneira amorosa, sem imposição, sem loucura, oferecer sinceras orações. Senhor, abençoa a vida de fulana ou de fulano para que eles possam encontrá-lo. Perceba, eu não vou dizer para que faça que fulano encontre uma igreja, faça que fulano encontre a Bíblia, faça que fulano aceite Jesus. Muitos são os caminhos. Entenda o que eu vou dizer? A maneira como a gente pode se aproximar de Deus é diversa, mas os caminhos são absolutamente similares. Requer renúncia, renúncia do ego, renúncia da vaidade, renúncia do orgulho. Mas às vezes o caminho da pessoa vai ser no budismo. Às vezes o caminho da pessoa não vai ser em alguma religião. Ela vai ser uma pessoa universalista. Deus vai colocar livros de autoajuda. E isso já serve para... Isso já é considerado evolução espiritual. Então eu não digo para Deus, Senhor, coloque uma igreja, coloque um terreiro de macumba, coloque não sei o que no caminho da pessoa, porque essa é a maneira como eu falo com você. Mas você não sabe qual que é a melhor maneira de Deus falar com aquela mulher ou com aquele cara. Você não pode ser prepotente nesse nível. Isso distancia de Deus. E isso abre brecha para os trevosos, que tiram proveito do teu fanatismo. Porque aí a pessoa decide largar a profissão que ela faz, ou a pessoa decide fazer algo diferente. Só que a pessoa vai para um outro caminho. Um caminho que você, dentro das suas crenças religiosas, considera nefasto. E às vezes não é. Às vezes ela escolheu um caminho espiritual que não tem a ver com o seu, que a sua religião condena, mas que também leva a Deus. Também leva a Deus. Porque é menos sobre as práticas e mais sobre o sentir, mais sobre as minhas atitudes. As velas, os incensos, os santos, as imagens são absolutamente dispensáveis. Mas às vezes para a pessoa aquilo é importante. Mas não é isso que Deus conta. Deus vê isso aqui, o coração. Ele vê a clareza disso daqui, dos pensamentos. Então, se eu amo alguém, ou se eu quero amar, se eu quero manifestar Deus, tanto quanto possível me seja, eu assimilo tudo isso, absorvo tudo isso profundamente e faço uma oração livre de fanatismo, livre de imposição, livre de mim. Porque não é sobre mim, é sobre o outro. O outro, o caminho do outro, melhor dizendo, não sou eu que sei qual é o melhor. Deus sabe. Então eu digo, Senhor, que a fulana ou que o fulano se tornem cada dia mais receptivos para a realidade que tu é. Acabou. Uma frase. Não precisa ficar orando 5 horas, não. 3 horas de oração, 5 horas de oração. Não precisa. É o sentir. É o estado de quietude, é o estado de silêncio. É a meditação. A meditação silenciosa, quieta, que aquieta a mente. Isso leva a Deus. Não é ficar ajoelhando, não sei quantas vezes. Gente, isso é primitivismo. Isso é primitivismo. Não tem necessidade disso. Absolutamente dispensável. Absolutamente dispensável. Se preocupam mais com a limpeza dos copos do que com a limpeza da alma, do coração e da mente. Se preocupam mais com as indumentárias do que aquilo que leva, do que aquilo que abriga no coração. Se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Mais se a fulana tá de maquiagem ou não. Mais se fulano usou a expressão que eu gosto ou não. Tamanho materialismo dessa humanidade.
Tamanha prepotência dessa humanidade, que se julga o próprio Deus. Eu vou condenar essa menina porque ela traiu o Whindersson. Eu vou condenar a Anitta, eu vou condenar não sei quem. Quem é você para condenar quem? Isso não cabe a nós. Eu não estou dizendo que o trabalho, a maneira como elas se expressam hoje, sério a Deus. É evidente que não. Não precisa ser inteligente para saber disso. Qualquer um com o mínimo de lucidez sabe disso. Inclusive, no trabalho de servir a dois deuses, muitas pessoas vão lá à missa, vão lá aos centros espirituais de maneira geral, mas estão lá ouvindo canções de degeneração, que assassinam o seu espírito, que criam barreiras energéticas entre a sua alma e a sua mente e o seu coração. Se cria barreira entre a sua alma e a sua mente e o seu coração, é porque existe uma barreira ainda maior entre a sua alma e Deus, entre a sua alma e o Divino Criador. Assim acontece. Dessa maneira procede. Eu acho muito legal, não sou uma pessoa famosa, nem nada disso. Acho muito legal, às vezes, que eu posto alguns vídeos, tem pessoas que já estão me acompanhando há alguns meses. Fico muito feliz que o conteúdo chega em vocês. Fico muito feliz que vocês se exultam das minhas mensagens. Fico profundamente feliz. É sincero, do meu coração. E é natural que quanto mais os vídeos fiquem conhecidos, dado o teor do que eu falo aqui, a tendência é que eu seja, sim, atacada por alguns grupos. Eu não quero e eu não preciso de defesa. Eu não preciso que ninguém venha em minha defesa. Porque você se complica. Porque você baixa a sua vibração. E você abre uma brecha larga para os espíritos das trevas se aproximarem de você naquela hora que você quer me defender a minha honra. E se aproveitam de você. Aí você vai lá, defende a Michelle. E aí a pessoa te xinga. E aí já não é mais sobre a Michelle, é sobre você. E aí, quando vê a sua vibração baixou bastante, o espírito das trevas encontrou terreno fértil para implantar uma sementinha do mal. Aí você fecha o computador, desliga o celular, aí você olha para sua mãe, você tá com raiva dela. Por quê? Porque o espírito das trevas atiçou uma memória, uma lembrança de algo que a sua mãe fez. Faz tempo. Mas ele lembrou e aí você foi teletransportado para aquele momento. Porque é a alma que pensa, é o espírito que pensa. Então onde está o pensamento, lá está o espírito, lá está a sua alma. Olha isso. Olha isso. Ele teletransportou você. Ele congelou você no passado. E aí você sentiu raiva da sua mãe de uma coisa que já passou, que você já tinha perdoado, já tinha até esquecido. E aí você começa a brigar com a sua mãe. Aí você começa a brigar com a sua namorada. Aí você começa a brigar com o seu namorado. E você começa a ter raiva de você. Aí abaixa a sua autoestima. Eles vão na sua fraqueza. Eu não preciso de ninguém defendendo a minha honra. Esses artistas, esses famosos, também não precisam de ninguém defendendo a honra deles. Se quer comentar alguma coisa, se é que precisa comentar alguma coisa, deseja que Deus abençoe a vida dessas pessoas. Entende? Se quer que precisa comentar algo, se você tá vendo que tem muito bafafá, fala, gente, encaminhe para Deus. Mas não precisa, porque você se complica. Se o trabalho que eu faço é da luz, a luz sai em minha defesa. É claro, vocês podem dizer, mas Michelle, o fato das pessoas te defenderem, será que não é uma maneira da luz se fazer presente? Eu entendo que sim. Só que existe toda essa dinâmica que eu tô falando. Não é, entende? Não é sobre mim, lá. Se você quer reagir ao hater de uma pessoa que você gosta, um famoso, uma personalidade política, em vez de você ir brigar com o hater, deixa lá o seu comentário acerca do bem que aquela pessoa tem feito na sua vida. Essa é a melhor resposta. Pelo fruto das tuas obras, te conhecereis. É assim que a luz age. Gente, não tem necessidade disso. Eu entendo, é natural, mas não tem necessidade disso. Agora, quando nós falamos desses artistas, quando falamos desse tipo de contexto no trabalho ou na família, é muito importante sim que as pessoas se manifestem, porque é diferente. É bem diferente. Eu estou vendo que há
um conluio perverso e maldoso contra uma pessoa que não fez nada para merecer aquilo. Existem muitas maneiras de proceder. E em todas essas maneiras, a gente chama a consciência amorosa divina para fazer parte, para conduzir, porque ela sabe o que é certo. Ela sabe o que é melhor. Nem sempre, se eu vejo algo, eu tenho que ir lá peitar a pessoa. Porque a gente não sabe com que a gente está lidando. Tem que ter lucidez, gente. Não é papo de ter medo, de maneira nenhuma. Não é papo de ter medo. Mas a gente nunca sabe com que a gente está lidando. Às vezes a pessoa tem influência e você não sabe que tem, ela queima você com o seu chefe, você perde seu emprego. Se a gente estava falando de trabalho. Cuidado. Cuidado. Existe a maneira certa de proceder. Porque essas pessoas são seus irmãos também. Você não quer afastá-los, você quer esclarecê-los da realidade do espírito. Esclarecê-los que aquilo que eles estão fazendo voltará para eles. Quintuplicadamente mais forte. No mínimo. Tamanho dependendo da devastação disso. E muitas vezes leva a suicídio. Leva a depressão. Às vezes a pessoa não comete suicídio, mas ela fica 10 anos numa depressão ferrada. E todo o bem que ela poderia fazer se ela não tivesse depressiva, enferma, doente, fruto da doença que vocês colocaram nela, com as maldades que vocês diziam que vocês faziam no emprego, na família, não importa, na internet, ela deixa de fazer. Pagamos por todo o mal que fazemos e por todo o bem que deixamos de fazer e por todo o bem que seria feito a partir do bem que faríamos e não fizemos. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade disso. Então existe a maneira certa de corrigir. E a melhor correção que você pode dar, muitas vezes, mais do que falar ou peitar, às vezes pode ser que isso seja necessário, mas você não sabe. Às vezes, melhor bem você faz se afastando deles. Deixando claro que você não compactua com isso. E aí, se você tá vendo eles constrangerem a pessoa, você se aproxima da pessoa. Você se afasta deles e se aproxima da pessoa. Josélia, José, oi, tudo bem? Pô, e aí? Senta aqui comigo, vamos almoçar junto. Ah, vou trabalhar do seu lado hoje, se der. Ah, legal. Faz bem para eles verem como que um espírito que serve ao verdadeiro Criador age. Então, se você tá vendo eles judiarem de alguém, vocês não vão perder a oportunidade. O trabalho pode esperar. O trabalho maior é o de se elevar. Esse é o maior trabalho. O Excel pode aguardar. Você deixa um pouquinho de lado e fala, oi, fulano, tudo bem? Pô, cara, e aí, tá de bom? Pô, cara, tá bonita hoje, tá bonito hoje, que legal. Pô, legal aquilo lá que você fez, bacana, hahaha. E isso já vai quebrá-los no meio. Aí as trevas vai se contorcer. É claro, eles provavelmente vão te perseguir também, porque eles são baixos. Quem não está comigo está contra mim. Assim eles pensam. Tamanho a baixeza deles. Mas se você está agindo com amor, se você sabe a quem você serve, você não se abalará. O divino Criador, a divina luz, protegerá você e essa pessoa. Porque às vezes o fato de você agir assim, você vai impedir que aquela pessoa entre na depressão. Porque assim como os espíritos das trevas estão nessas pessoas para judia dela, judia dele, eles também estão nela falando, olha, eles não gostam de você. Você é feia. Por que você não se mata? Sai do trabalho, corta o pulso, faz isso, faz aquilo. Assim acontece. Dessa maneira. Então vocês têm que decidir a que Deus vocês querem servir. O verdadeiro e soberano Deus, que é puro amor. E não sabe ser outra coisa senão amor, que é pura justiça. E não sabe ser outra coisa senão justiça. Que é puro serviço, que é puro trabalho, que é pura cura, que é pura audácia, que é pura entrega, que é pura proteção, que é pura sobrevivência, que é puro crescimento e nutrição. E não sabe ser outra coisa, senão tudo isso e infinitas coisas mais, que nós nem sabemos. Infinitas virtudes mais, que nós nem sabemos que existem, mas existem.
E no momento oportuno, descobriremos todas elas, porque elas também são parte, em alguma medida, daquilo que a gente é, porque a gente é fruto desse tudo. É importante decidir, porque a hora é última. A hora é última. O profissional que você é na sua empresa é fruto do espírito que você é fora dela. Assim acontece. Se você vê lá que tem a tia, que tem a prima, que todo mundo sacaneia, todo mundo xinga, não perca a oportunidade de ir lá no meio e desfazer o que a família tá falando. Gente, mas ela faz isso com o dinheiro dela, né? Gente, mas por que vocês estão falando disso? Constrange. Nesse caso, o constrangimento é bem-vindo. Mas com sabedoria. Você vai fazer, não é com raiva. Você tem que saber o que você abriga. Se você tem raiva, não faça. Mas se você está com a cabeça no lugar, você direciona. Você direciona. Você direciona da maneira certa. Porque se você constrangê-los, não é para o mal. Não é no sentido de que você é superior a eles. Mas é no sentido de que, gente, olha o nível que vocês estão. A pessoa não está nem aqui para se defender. Que obsessão em relação à pessoa fulana. Ou para de ir. Porque algum dia vão falar, fulano, você nunca mais se reuniu com a família. Aí você não vai perder a oportunidade. Você fala assim, gente, eu parei de ir, porque todo encontro vocês adoram falar mal da tia fulana, do tio fulano. Eu não tô pra isso. Eu sirvo a Deus. Aí você mete uma dessa, aí a pessoa vai falar, então você tá dizendo que eu não sirvo a Deus? Você não disse, ela disse. Ou seja, a carapuça serviu. Porque se eu sei que eu sirvo a Deus, esse conteúdo não, é uma fala que eu não pegaria pra mim nunca. Nunca, nunquinha. Nunca, nunquinha. Assim acontece. Então, quando nós sabemos o que estamos procurando, nós não nos distraímos com qualquer coisa. Então, não precisa defender honra de ninguém na internet. Mas se você quiser demonstrar apoio à pessoa, você não vai lá brigar, você não vai xingar, você não vai fazer isso. Você vai trazer um olhar mais manso. Ou então não precisa dizer, não precisa escrever para não levantar raiva de alguém, mas deseja no seu coração, Senhor, que essa pessoa se torne cada dia mais receptivo ou receptiva para a realidade que o Senhor é. Assim eu também desejo para mim, você disse. E você amarra a sua oração. Certo, queridos? É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.